Boa tarde a todos, estamos aqui de volta para mais um shiur de Hilchot Shmirat HaLashon. No domingo a gente teve um problema técnico, teve que dividir a transmissão em dois. Não sei como saiu no final, espero que dessa vez tudo continue bem. Nós estamos falando sobre a proibição de aceitar a rechilut. Número 1, o que é rechilut? Rechilut é contar para alguém, ou escutar de alguém no nosso caso, o que foi dito contra mim ou feito contra mim mesmo. O princípio básico da rechilut é que essa informação ela causa ódio e discórdia entre dois Yehudim. A gente, no domingo, separou essa proibição em dois. Existe a proibição de escutar, é a rechilut. Mesmo se alguém vem te contar e falar, olha, você não sabe o que falaram sobre você, você tem que falar, stop, eu não quero escutar. Mas essa proibição ela é dependente. Se existe um benefício futuro, nesse caso, vai ficar permitido escutar, para a gente levantar a suspeita e tomar as medidas necessárias para evitar um prejuízo possível. Porém, vai ficar proibido acreditar, que essa já é a segunda fase, que seria acreditar no nosso coração que o que nós escutamos é verdade. Sobre essa segunda fase eu quero conversar hoje. A gente vai levantar agora, a gente está no Chafetz Chaim, na segunda parte do livro, Hilchot Rechilut, Klal Vav, regra número 6. A gente vai levantar agora alguns pontos que poderiam dar uma certa credibilidade à informação que nós escutamos. E a gente vai nos direcionar e aprender em quais casos essa credibilidade ela é válida e eu posso acreditar, em quais casos essa credibilidade é inválida e eu não vou poder acreditar, mesmo que eu poderia supor que mais provavelmente que essa informação é uma informação verdadeira. E mesmo quando eu posso acreditar, quais são as consequências, o que eu posso fazer com essa informação e o que eu não posso fazer com essa informação. Então vamos lá aos poucos, ponto por ponto, tentando botar na nossa frente o que nós podemos, em que casos nós poderíamos acreditar na informação contada. Então fala o Chafetz Chaim o seguinte: quando na frente de 3 pessoas, o primeiro ponto é que essa informação foi falada na frente de 3 pessoas. A pessoa que veio te contar, a rechilut, algo que foi contado contra você, falou isso de uma forma pública. E daí? E daí que quando a pessoa fala isso de uma forma pública, a gente supõe que a pessoa de quem ele está falando, o objeto a pessoa que ela é o objeto da conversa, por exemplo, falaram para o Yankale que o Moishale falou mal dele, ou que o Moishale prejudicou ele. E isso foi falado em público. A gente poderia supor, se foi falado em público, com certeza é verdade, porque essa informação pública eventualmente vai chegar no Moishale. E ele vai saber que falaram o que ele fez ou o que ele disse. E se a pessoa que está contando não tem medo que essa informação se publique, com certeza isso é verdade. Fala o Chafetz Chaim, isso não dá credibilidade às vezes existem na informação. Às vezes existem pessoas que elas não se importam, fazer o quê? Que elas não levam a sério e elas não têm medo de outros. Por isso, o próprio fato da informação ser falada em público ainda não nos permite de acreditar nessa informação. O que sim, se o que foi dito tem algum benefício, algo que eu possa usufruir dessa informação no futuro. Por exemplo, me proteger de um dano, me proteger de um prejuízo, de uma agressão, de uma ofensa, eu posso suspeitar e tomar as medidas necessárias para que essa ofensa, ou que esse dano, ou que essa agressão não venha a mim. Contanto que eu não faça nada para prejudicar essa pessoa. Ou seja, eu não posso de qualquer forma tirar essa pessoa da sua credibilidade, da sua Cheskat Kashrut, da sua credibilidade que ele tem como um bom Yehudi. Eu sou obrigado a fazer para ele todas as obrigações que eu sou obrigado a todo outro Yehudi, seja devolver algo que ele perdeu, seja dar para ele um empréstimo. E com certeza eu sou proibido de prejudicar ou de ofender essa pessoa de qualquer forma. O que sim, eu posso me cuidar. Eu tenho a permissão de suspeitar que talvez a informação aqui seja verdadeira. Então esse é o primeiro caso, quando a informação foi falada em público, ou seja, frente a 3 pessoas. O segundo caso, que talvez é um passo a mais, a gente poderia pensar que nesse caso com certeza a gente pode acreditar. Quando essa informação foi falada na frente da própria pessoa. Veio alguém e falou para o Yankale, eu estava lá o Yankale e o Moshe conversando, o Yankale vira para o Moshe e fala, olha, como assim? Como vocês estão agora conversando? Ontem você me contou, você me falou tão mal dele, agora você vai lá na cara de pau e fala? A gente poderia acreditar que quando essa informação era falada dessa forma, na frente da própria pessoa,
Ninguém falaria algo na frente da própria pessoa que não é verdade. Falou Hafetz Haim, não é bem assim. Mesmo se a pessoa de quem nós falamos não respondeu, apesar de que normalmente temos uma obrigação de responder, isso é importante saber. Quando alguém nos acusa de alguma coisa e nós podemos responder e limpar o nosso nome, temos uma obrigação. Veitem nekim, vocês têm que ser limpos. A pessoa ela tem que se manter com o status limpo, que as pessoas não suspeitem e não achem mal dele. Porém, nesse caso, a pessoa não respondeu. Aí você fala, então, peraí. Falaram sobre ele estava lá, ele teve a oportunidade de retrucar e ele não respondeu? Ele não falou nada? Com certeza, é verdade. Fala o Hafetz Haim, não. O que tem a ver uma coisa com a outra? Só pelo fato dele não ter retrucado, quer dizer que isso é com certeza verdade? Talvez ele não retrucou porque ele é uma pessoa tzadik. Ah, mas eu sei que não. Eu sei que essa pessoa, quando ela tem alguma coisa para falar, ela fala e ela não está nem aí. Sim, mas ainda assim tem uma possibilidade. Existem situações onde a pessoa não responde, ou porque justo agora ele conseguiu se aguentar, que aliás isso é um nível muito, muito alto, a pessoa que consegue se aguentar e não falar mal de outro. Ou porque ele sabe que não vai adiantar. O que adianta eu me defender? Alguém vai acreditar em mim? Essa pessoa já me envergonhou em público. A tendência normalmente é sempre das pessoas acreditarem muito mais fácil no mal do que acreditarem no bem. É igual aquela pessoa que chegou para o Rabino e falou, Rabino, olha, se o senhor não me fizer Cohen, eu vou espalhar um boato que na sua loja as pessoas são enganadas. Mas o Rabino falou, olha, eu não tenho como te fazer Cohen. Ele falou, não tem problema, eu vou espalhar o boato. Ele falou, não, mas eu não tenho nem loja. Eu falei, isso você explica depois. Depois você começa a explicar. É assim mesmo, as pessoas normalmente têm uma tendência de aceitar a informação ruim muito mais facilmente do que é boa. Então essa pessoa talvez ela não retrucou. Não porque ela realmente não tem o que responder ou porque essa informação é verdade. Porque ele fala aqui que adianta. Não tem nenhuma vantagem. Ninguém vai acreditar em mim. Isso a gente está falando numa informação que talvez ela tenha uma vantagem futura. Que aí a pessoa que contou, que falou isso em público, ela não é considerada um rachá, ela fez isso com razão. Porém, se a gente está falando ainda numa informação, o cara veio contar algo, falar uma lachonará, contar o que ele falou sobre você, e hoje isso não implica em nada, essa pessoa que contou, ele é com certeza rachá. Será que a gente tem direito de tirar a credibilidade de alguém pela informação falada por alguém que com certeza é rachá? A pessoa que ela é suspeita e que a gente sabe que ela é capaz de falar lachonará, por que a gente não suspeita dele que talvez ele está mentindo? A gente não pode usar essa informação como uma forma de credibilidade para nos permitir acreditar só pelo fato disso ter sido falado na frente da pessoa que está sendo acusada. Isso é um segundo exemplo. Um terceiro exemplo, fala o Hafetz Haim, uma pessoa que ela teve um prejuízo. O exemplo lá trazido, estamos tratando uma pessoa que ela trabalha numa empresa, talvez o exemplo do Hafetz Haim ele é mais exato, um não-judeu. Ele trabalha para um não-judeu, ele trabalha na fábrica de um não-judeu e certo dia ele foi demitido. Agora, eu não sei se... Ele não sabe se ele foi demitido porque o chefe decidiu demitir ele, ou se o colega judeu dele falou alguma coisa, ou deu alguma dica, ou causou a sua demissão. Com certeza, nós não temos a menor permissão nem de suspeitar do amigo. Primeiro porque nós temos uma mitzvah da Torá que está escrito Betzedek tishpot et amitecha. Nossos irmãos Yehudim, nós temos a mitzvah sempre de julgar eles favoravelmente. Segundo, a gente não pode tirar essa pessoa da sua credibilidade só porque a gente acha. É uma situação um pouco difícil. Normalmente nessas situações onde a pessoa se sente oprimida, se sente injustiçada, ela tem uma tendência maior de aceitar suspeitas ou começar a ligar pontos que não necessariamente estão ligados e acabar acreditando. A gente vai falar talvez mais para frente que existe uma situação que chama-se Dvarim Anikarim. Dvarim Anikarim é quando eu tenho eu levanto várias e várias suspeitas que elas indicam de uma forma muito, muito clara que realmente isso aconteceu. Lá é um pouco diferente, mas a gente vai ter que explicar muito bem os detalhes, porque essa não é uma situação muito comum que tem um Dvarim Anikarim a tal nível. Continua o Hafetz Haim, mesmo se ele escutou, eu escutei do meu amigo que o Moishe que trabalha comigo na fábrica foi ele que falou mal de mim e eu fui demitido. Novamente, se isso tem um benefício futuro, eu posso suspeitar, mas de forma alguma não acreditar. Se isso não tem um objetivo futuro, nem suspeitar eu vou poder acreditar nessa informação. E mesmo se eu vi pessoas que vieram para o Moishe ali e falaram, Moishe, como você não tem vergonha na cara? Como você fez isso? Como você causou
que o seu amigo judeu foi demitido, isso não é motivo para acreditar. Assim fala o Hafetz Haim. A gente pode, novamente, a gente vai poder suspeitar por causa disso, mas não acreditar. Um outro exemplo, que também é um exemplo comum que o Hafetz Haim traz, é quando um não-judeu fechou com alguém um negócio. Ele falou, eu vou comprar de você sua mercadoria, vamos dizer agora nos tempos de corona, eu vou comprar de você o seu container de máscaras. E talvez eles até assinaram um contrato, e de repente vem o Goi e quebra o contrato. E quando você fala para ele, mas como assim? A gente combinou, como você quebra o contrato? Falou, não, mas... E o não-judeu, ele quer limpar a sua barra. Então ele vai culpar o amigo judeu. Não, mas o teu amigo Moishale, ele me falou que a mercadoria dele é muito melhor, e ele também me dá um preço melhor, que você está me enganando. Às vezes, a gente acredita nesse não-judeu. E tira o Moishale, nosso amigo judeu, da sua credibilidade e da sua veracidade, por causa de uma informação, quando muito provavelmente a pessoa, isso só foi dito para limpar a barra daquele que resolveu quebrar o nosso esquema. Então tem que tomar muito cuidado com isso e não acreditar nessa forma. Continua o Hafetz Haim, um quarto ponto de credibilidade, é quando a gente escutou essa informação de duas pessoas ou que já tem um boato na cidade. Fala o Hafetz Haim, se essas duas pessoas não testemunharam no Beit Adin, no tribunal, ou mesmo que saiu um boato na cidade que foi feito contra mim ou falado contra mim alguma coisa, novamente, isso não é uma permissão de acreditar de forma total. Se esse boato não tem nenhuma... se é um boato ruim, ele não tem nenhum benefício futuro, com certeza, as pessoas que falaram ou que espalharam esse boato, eles são considerados pecadores, são considerados rechaim, são considerados pessoas incorretas, elas não têm a credibilidade para nos trazer uma informação. Mas mesmo se tem um benefício futuro possível, só vai ser permitido suspeitar nesse caso e não acreditar. Mesmo quando uma pessoa conta de si mesmo, por exemplo, alguém vem para você e fala, olha, eu e o Moishale, ontem a gente fofocou sobre você. Fala o Hafetz Haim, a pessoa que conta sobre si mesmo, a gente não podemos proibir de acreditar numa algo que a pessoa conta sobre si mesmo. Mas o que ele está contando sobre o seu amigo, ele não tem nenhum direito e não tem nenhuma credibilidade maior para tornar a informação, pelo fato dele ter se envolvido nessa informação, isso não torna a informação sobre o outro mais verdadeira. Existe uma exceção, que é uma pessoa que sai um boato várias e várias vezes de que ele é uma pessoa arachá, ele faz averot, que faz pecados que todo mundo sabe que elas são proibidas, e ele não está nem aí, já advertiram ele. Então, sobre essa pessoa vai ser permitido às vezes receber a Shonará, mas esse caso eu tenho que saber, não é um caso comum, betach não nos dias de hoje, onde a maioria das pessoas, mesmo quando elas não cumprem todas as mitzvot, isso normalmente vem por ignorância ou das mitzvot, ou da gravidade das mitzvot. Então não podemos nos apressar para nos apoiar nessa permissão. Continuando, no próximo nível, vai entrar o caso de uma pessoa que ela tem, frente a mim, uma grande credibilidade, e eu acredito nele como eu acreditaria em duas testemunhas que testemunharam no Beit Adin. Às vezes isso é um caso comum na família. Existe a esposa ou os pais, que a pessoa dá a eles muito crédito e sabe que eles não mentiriam para ele. Fala o Hafetz Haim algo muito incrível. Mesmo uma pessoa que ela tem essa credibilidade de duas pessoas frente a você, que é uma pessoa que tem credibilidade. Então eu tenho aqui alguns detalhes. Eu sei que ele nunca mente em situação nenhuma. Eu sei que ele nunca exagera. Eu acredito nele em todos os aspectos. Não é que é muito fácil quando eu escuto algo que eu já tenho uma tendência a acreditar, porque eu já me sinto ofendido, e lá falando, não, mas essa é uma pessoa ele não teria mentido para mim. Se você não fala que ele não teria mentido para você, ou não teria mudado, ou não teria entonado de outra forma, em outro aspecto, talvez sim, e agora não, isso ainda não dá para ele essa credibilidade. Fala o Hafetz Haim, mesmo num caso que a história que ele está contando não tem nenhuma forma, nenhuma interpretação boa dessa história, ou pelo menos não tão maléfica, porque se tem, mesmo se a história for verdadeira, se o que ele está contando for verdade, a gente tem a obrigação de interpretar essa história de uma forma mais melhor, de uma forma menos pejorativa. Mas mesmo se a gente botar num caso que não tem uma interpretação boa, só uma interpretação ruim, fala o Hafetz Haim o seguinte: realmente no tempo do Talmud, nesse caso seria permitido da pessoa
acreditar no coração, para si mesmo, que essa informação é verdade, porém, ele não vai poder, por causa disso, prejudicar outra pessoa, ou causar qualquer tipo de dano a essa pessoa de quem ele falou. Ele não vai poder, por causa disso, contar e espalhar isso para outras pessoas, porque isso entra no caso de Lashon Hara. E isso estamos tratando só de quando essa pessoa que veio testemunhar para você, ele viu as coisas sozinho, com os próprios olhos, não que ele escutou de outra pessoa. Então, no tempo do Talmud, isso era permitido. Porém, traz o Hafetz Haim que em nossos dias, muitos e muitos poskim dizem que esse status de uma pessoa que ela tem uma credibilidade tão alta, ao mesmo nível de duas testemunhas no tribunal, isso é um status que quase não existe. Por isso, não vai ser permitido somente a suspeita e não a crença total. Estamos chegando no final, mais dois casos importantes. Um é chamado na Halachá de Mesiach Lefitumo. Mesiach Lefitumo é uma pessoa que ela conta por acaso. O que quer dizer por acaso? Quer dizer que a gente não estava falando sobre o assunto, a gente não estava conversando sobre essa pessoa, ele não tem nenhum interesse de levantar aqui qualquer tipo de brigas ou de ódio, ou que ele tem alguma coisa contra essa pessoa, ou que ele quer tomar alguma vantagem. Ninguém perguntou a ele, não é que alguém perguntou, o Moishe falou do Yank? Não, acabou saindo da boca dele sem nenhuma intenção. Também não está se tratando de que a gente já estava conversando sobre Moishe antes, falamos bem do Moishe ou falamos mal do Moishe, porque às vezes isso acontece que as pessoas querem diminuir um pouco os elogios ou botar lenha na fogueira, e mesmo que ele não tem nenhum interesse, fala o Hafetz Haim, nesse caso ainda assim é correto não acreditar. Para mim próprio, eu digo, não ficou claro se o Hafetz Haim diz que é proibido acreditar nesse caso, mas ele fala que com certeza não é certo acreditar nesse caso. De novo, a gente vai poder suspeitar, mas tem que sempre deixar no coração o lado da dúvida, o direito da dúvida, e não tirar a pessoa da sua credibilidade por causa disso. E voltando, isso não nos dá permissão de prejudicar, de ofender, de tirar satisfação, de espalhar um boato sobre essa pessoa de forma alguma. O último caso é o que a gente chama de Dvarim Anikarim. O que são Dvarim Anikarim? Dvarim Anikarim são quando eu tenho várias indicações que mostram que a informação que eu escutei sobre essa pessoa, que o que me contaram que ele falou sobre mim ou que ele fez contra mim é verdade. Então fala o Hafetz Haim, nesse caso vai ser permitido. Porém, tem que saber que temos 5 condições para isso ser considerado Dvarim Anikarim, ou seja, que realmente a indicação é uma indicação verdadeira. Número 1, que não tem nenhum lado favorável nessa história. Ou seja, eu não posso interpretar, não posso entender o caso de uma forma não pejorativa e não ofensiva, e sim de uma forma positiva. Porque se tiver, mesmo que a informação for verdadeira, isso não quer dizer que a pessoa quis te fazer mal e não te dá direito de acreditar na malícia da coisa. Número 2, que as suspeitas são suspeitas verdadeiras. Muitas vezes acontece que quando tem um caso, nós nos sentimos injustiçados ou ofendidos, a pessoa começa a juntar pontos que não necessariamente eles têm alguma conexão, mas quando a pessoa ela já está dentro do assunto, ela tem essa tendência. Fala Hafetz Haim, a pessoa tem que pensar muito bem, será que realmente as indicações são verdadeiras ou não são verdadeiras? Às vezes, é bom se aconselhar com alguém, tomando cuidado para não falar Lashon Hara, se ele realmente acha, porque quando a pessoa própria está envolvida, dificilmente ele tem a clareza e a retidão de saber, será que as coincidências que eu estou juntando são verdadeiras, são reais ou não. Número 3, que a pessoa veja essas indicações sozinho, e não que ele escutou de outra pessoa, porque escutar de outra pessoa não necessariamente será verdade. E número 4, que a credibilidade desse assunto, ou seja, acreditar nessa história pelas informações, pelas indicações que eu tenho, tem algum benefício futuro, algo que eu posso evitar, algum prejuízo ou alguma ofensa. Por quê? Isso é uma regra muito importante. Fala o Hafetz Haim, só vai ser permitido acreditar numa informação que é permitida de ser contada pela Halachá. Se essa informação ela não tem permissão de ser contada, se alguém está me contou uma história, algo que aconteceu no passado e não tem nenhum benefício futuro para essa história, isso não nos dá a permissão de acreditar nessa informação,
porque quem falou que essa informação porque a pessoa que contou, desculpa, a pessoa que contou essa informação, ela não tinha permissão de contar. Tudo que eu não tenho permissão de contar, eu não tenho permissão de acreditar. E número 5, o último detalhe, não vai ser, mesmo que eu acredito, isso vai ser só para mim mesmo no meu coração. Não vai ser permitido por causa disso contar a outras pessoas o que foi feito contra mim, ou prejudicar, ofender, agredir a pessoa que falou contra mim de qualquer forma. Resumo o Hafetz Haim, daqui a gente vê que esses casos a possibilidade de realmente acreditar no coração um mal feito a mim mesmo é uma possibilidade longe, não muito comum, e tem que se tomar muito, muito cuidado para não perder as proporções e não acabar acreditando em algo que é proibido. Uma boa noite para todos e Bezrat Hashem, semana que vem a gente se encontra de novo. Tchau!